Amém? Meus amados, na graça e na paz de Jesus. Amém. Bom estarmos aqui para louvar o Senhor, né? Amém. Bom sempre é estarmos na presença do Senhor. Manteve conosco já? Já esteve aqui? Boa tarde da bênção. Amém. Como chama? Elisa. Elisa, seja bem-vinda, Elisa. Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a tua vida, né? Você já é da casa então, né? Bom, nós ficamos a semana passada de falar um pouquinho de Efésios capítulo 6, né? Estamos falando sobre libertação. Mas nós vamos começar em Efésios capítulo 4 hoje, falando um pouquinho sobre isso aqui, para terminar lá no capítulo 6, capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Amém? Glória a Deus. Gostaria de lembrar que quando Paulo escreve aos Efésios, né, ele está escrevendo a um povo que se converteu a Jesus. Ele está dando palavras de ânimo, de ensinamento para um povo que agora entregou sua vida para Jesus, tá? Levando conhecimento para aquelas pessoas. Eu gostaria de lembrar que ele trata aqui da unidade da fé. Um ponto importante no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios chama-se unidade da fé. Mas nós vamos falar sobre o versículo 11 para frente. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com objetivo, né? O que o Senhor queria quando Ele escolheu todos esses homens aí, né? Vamos contar aqui, nós já pregamos bastante sobre isso, mas nós estamos gravando, é importante que as pessoas atentem para isso e a gente possa fazer uma recapitulação, recapitular isso aí, né? Vamos lá. Apóstolos, né? Profetas, evangelistas, pastores, doutores. Tá certo? Muda aí. Qual é o objetivo, qual foi o objetivo do Senhor? Dentre esse povo que Ele está trazendo conhecimento, trazendo, vamos dizer, equipando esse povo para quê? Né? Para o aperfeiçoamento, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Espera aí, mas santo precisa ser aperfeiçoado? O que vocês acham? Será que Paulo errou? O que será que está errado aí? Será que santo precisa ser mais perfeito ainda? É que quando nós começamos a nossa caminhada em Cristo, Ele já nos chama de santo, por causa do grande amor da sua misericórdia e de todo aquele sacrifício na cruz do Calvário, que já começa a fazer, vamos dizer assim, diferença na nossa vida. Glória a Deus. Todo aquele sacrifício na cruz do Calvário, toda aquela vitória que Jesus teve lá contra o inimigo, já começa a funcionar em nossas vidas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Por isso que às vezes nós temos tanta dificuldade no tempo da nossa vida de compreender a graça de Deus, o amor de Jesus em nossas vidas. E a gente ouve falar que Jesus muda, transforma, cura, batiza no Espírito, realiza maravilhas, mas a gente não acredita, porque nós estamos tão longe dessa situação, vamos dizer assim, a nossa raiz adâmica está tão longe desses conhecimentos, que se o Espírito de Deus não nos convencer, nós falamos isso quase todos os dias, né? Se Ele não nos convencer, em outras palavras, o Espírito do Senhor convencer o nosso espírito nessa questão, nós não conseguimos entender, né? Então é muito interessante quando nós possamos aprender isso, para o aperfeiçoamento dos santos, né? Para aperfeiçoar os santos. E a Bíblia diz assim que nós precisamos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai. Precisamos ser santos como santo é o nosso Pai Celestial. Estamos muito longe dessa questão.
mas precisamos buscar o aperfeiçoamento, né? Então o Senhor quer aperfeiçoar os santos através de homens e mulheres que se equipam e que se doam para a palavra do Senhor e que crescem no conhecimento, na fé e no ministério. Por isso que o Senhor fala assim, que Ele deu cada um de acordo, volta um pouquinho aí no 11, né? Cada um de acordo com a sua capacidade de entendimento. Apóstolos, né? Profetas, evangelistas, pastores e doutores. Né? Muda de novo para mim. Então, esse aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério com uma visão, né? Qual é a visão do Senhor? A edificação do corpo de Cristo. Edificação o que é? Crescimento, né? É isso? Edificação é crescimento? Então, para que cresça o corpo de Cristo, para que haja um crescimento, né? Para que haja um crescimento. Muda lá para mim. Até que todos cheguemos à unidade da fé, possamos crer. Por isso que é importante, queridos, nós levarmos as pessoas a crer. Porque quando nós levamos as pessoas a crer, numa tarde da bênção aqui, nós pregamos sobre fé, lembra que nós dissemos aqui sobre fé? E foi realmente tremendo, né? Uma palavra sobre fé, que pela fé muitas mulheres tiveram seus filhos ressuscitados, né? Aconteceu coisas tremendas. E nós precisamos exercitar essa fé, porque quantas mulheres hoje, quantas pessoas precisam, quantas mães precisam dos seus filhos ressuscitados hoje? Né? Quantas famílias precisam das suas vidas ressuscitadas, do milagre na sua vida, vamos dizer assim, financeira, ou no relacionamento, na família. Queridos, nós estamos rodeados de pessoas que estão precisando desesperadamente dessas coisas. Eu digo assim, vou tomar a liberdade de dizer que os seres humanos, a maior parte dos seres humanos, eles vivem escondidos atrás das suas maldições, dos seus problemas, das suas dores, das suas, vamos dizer assim, tristezas, né? E por isso que muitas vezes brincam um momento, depois daquela brincadeira acabam brigando, depois se embriagam, depois fazem tantas coisas para buscar um pouco de alegria onde não tem nada. Porque a verdadeira fonte da alegria é Cristo. Tem que ser algo de dentro de nós. Me lembro quando, falando essa palavra, uma coisa que eu trago sempre, quando falamos na semana passada, e vamos falar de novo, vamos falar até que o Senhor nos permitir falar, né? Os apóstolos, os discípulos de Jesus estavam ali depois de tudo aquilo que eles não conseguiam entender, depois vivendo aquele tempo da crucificação de Jesus, depois quando houve a crucificação eles fugiram lá para um cenáculo, ficaram lá apavorados com medo dos judeus, as vidas deles estavam complicadas, perderam o seu mestre. Olha, é uma situação terrível que estavam vivendo os discípulos, né? Pensando nas suas famílias, pensando que eles tinham um líder e agora aquele líder foi crucificado. Que situação terrível, não é, queridos? Mas Jesus entra naquele lugar e traz exatamente o que eles precisam receber. Paz seja com vocês. Eu gosto muito disso, queridos, porque de repente a gente está tão atribulado que a gente não consegue ver nada à nossa volta, nada. Quando nós estamos apavorados, atribulados, nós não conseguimos ver nada. É por isso que de repente nós extravasamos, nós brigamos, nós, vamos dizer assim, estragamos a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos tão apavorados que nós não conseguimos ver nada. Em suma, é uma amargura que está dentro de nós, que de repente a gente deixa, põe para fora essa amargura. Então quando Jesus traz ali, paz seja com vocês, Ele está renovando algo na vida daqueles discípulos. Senhor, mas agora estou entendendo porque o Senhor dizia isso. O mesmo que acontece com nossas vidas, queridos. Quando nós pensamos na palavra de Deus e quando nós somos exercitados a crer na palavra,
Se nós olharmos para todos os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos entender, queridos, que todos os 4 finais dos evangelhos, Jesus só fala para, vamos dizer assim, incentivando os discípulos a permanecerem na fé, a prestarem atenção nas coisas, a manter-se firme e inabaláveis diante da promessa do Senhor. Por que Jesus fez isso? Porque precisava fazer igual nós precisamos hoje. Então ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Presta atenção, precisamos ser edificados, né? Para quê? Para chegar ao conhecimento do Filho de Deus. Chegar a esse conhecimento, né? Nessa lerdeza que muita gente vai indo aí, não vai chegar nunca ao conhecimento de Cristo, né? Se nós não trouxermos palavra, se a igreja não ensinasse, esses homens que o Senhor escolheu e mulheres que o Senhor levantou para a obra do ministério, não tiverem palavras de ensinamento fortes, os fiéis nunca vão chegar ao conhecimento do Filho de Deus. Vai? Ontem lá na casa da irmã, né, falamos sobre um tema tremendo, né? Tema tremendo, maravilhoso, né? Daqueles que o Senhor falando sobre os administradores. E assim nós vamos aprendendo a cada dia como administrar as coisas de Deus, como administrar as nossas coisas, como é que nós fazemos as nossas coisas, como precisamos fazer, porque precisamos chegar ao conhecimento do Filho de Deus, chegar ao homem perfeito, né? Quanto estamos longe, quando nós olhamos assim, até eu chegar ao homem perfeito, meu Deus, falta muito, né? Quando nós olhamos para o nosso homem interior, quanto precisamos ainda para chegar ao homem que diz assim: eu sou perfeito? Que desafio, né? Aí ele continua: à medida da estatura completa de Cristo, né? Vou só dar algumas dicas para você, querido. Quando Jesus andava por aí, curando, falando, ensinando palavras de amor, quando ele viu o sofrimento das pessoas, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, ressuscitou aquela menina Talita, né? E tantas outras coisas, a mulher lá na beira do poço, a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, o homem da mão mirrada, o centurião, enfim, que amor é esse? Para nós temos que chegar nessa estatura, nessa medida. Isso é o desejo do Senhor. Mas sabe quando que nós vamos conseguir, pelo menos lutar para isso, queridos? Quando nós conseguimos entender as misérias que estão em nós e as misérias que estão no ser humano que vive à nossa volta. Só aí que vamos assim, nos condoer com isso e ter misericórdia para entender, e aí isso vai mexer com o nosso coração e nos vai fazer melhor do que somos até aqui. Já a gente vai mudar, né? Olha lá. Outro objetivo: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, né? A pessoa, ao invés de buscar Jesus aqui, a Bíblia fala do Senhor, explica e tal, a pessoa fica buscando doutrina aqui, doutrina ali, doutrina de homem, não sei o que, lei de homem, como é que é isso aqui, como é que é aquilo. A pessoa não se aperfeiçoa, por quê? Porque os seres humanos têm preguiça de pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, se aprofundar na Bíblia, cavar o que a Bíblia diz, crer no que a Bíblia diz, e entregar a sua vida perfeitamente para Jesus. Então não consegue. Acaba sendo meninos, o Senhor chama como meninos inconstantes, levados por sombra, por vento de doutrina, pelo engano dos homens,
que com astúcia enganam fraudulentamente. A pessoa vai lá, porque, queridos, quantos enganos nós temos visto aí, até dentro dos princípios de Deus. A gente vê todo dia isso. Porque muitas pessoas não querem se firmar na verdade. Então ficam oscilando. Amém? Continua lá, vamos terminar no 15. Antes seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, está falando da igreja, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Né? Por isso que a igreja, ela tem que sempre levar as pessoas a se envolver com a igreja. A igreja toda deve estar envolvida, cada um no seu ministério, cada um nas suas coisas, cada um na medida do seu conhecimento, aquele que aconselha, aquele que gosta de fazer. Nós vamos descobrir, começar a fazer alguma coisa dentro da igreja. Eu gosto da tarde da bênção, queridos. Por quê? Porque todo mundo tem uma oportunidade, né? Todo mundo fala alguma coisa, dá um testemunho. Então isso vai desinibindo a pessoa, e ela vai entendendo que ela pode ser usada por Deus. Eu gosto da tarde da bênção por isso. Esse sistema é muito bom, não é? É claro que não é como um culto de ensinamento que nós estamos fazendo aqui, porque precisa ter um conhecimento talvez um pouco maior, mas a tarde da bênção é algo realmente fantástico. Eu gosto muito de culto de tarde da bênção, sinceramente gosto mesmo, porque todos têm a oportunidade de falar, de trazer uma mensagem, de trazer uma palavra, de contar um testemunho, de começar ali a sua vida ministerial. É uma bênção mesmo, né? Amém? Agora sim, paramos aí e vamos mudar lá para o capítulo 6. Senão depois não temos tempo de terminar, né? Falamos outro dia, a primeira parte, sobre capítulo 1, né? Está gravado isso daí, já nas redes sociais, a partir do versículo 3. E falamos que nós iríamos aqui trazer capítulo 6 para completar esse ensinamento, né? E a Bíblia fala, por exemplo, aqui, quando nós chegamos no versículo 10 do capítulo 6, chamando de armadura de Deus, né? Nós já conhecemos, mas estamos gravando, precisamos levar isso para as casas, para as pessoas. Fala o seguinte: esse versículo aí, versículo 10 do capítulo 6, é um versículo que eu falo muito. Vocês que estão vivendo comigo sabem muito que eu falo muito esse versículo. Ele fala o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, não há força em outra coisa qualquer. Lá em Atos 4:12, a Bíblia nos fala que em nenhum outro nome há salvação. Não existe outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Capítulo 4 de Atos, versículo 12, né? Mas o nome de Jesus. E agora aí, nós vemos assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Muda lá. E aí ele vem dizendo aí, para que você possa se fortalecer, se revestir, né? Eles falam: revestivos de toda a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? Você vai pegar a Bíblia e pôr na cabeça? Não, queridos, não é isso. A armadura de Deus é tomar a palavra de Deus, as promessas de Deus para aqueles que estão servindo o Senhor, para aqueles que começaram a buscar o Senhor, crendo que Ele começou, você começou a buscar Ele, e que Ele vai realizar uma obra maravilhosa na sua vida, na sua família, que Ele vai fazer aquilo que Ele não vai te enganar como os homens te enganam, que Ele é Deus.
Então, quando ele fala em tomar toda a armadura de Deus, né? Revestimos de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Por que eu quero trazer? Porque ele fala esse versículo na segunda parte. Porque quando você toma uma posição de buscar o Senhor na sua vida, e o seu problema seja ele relacionamento, família, finança, enfim, qualquer coisa, quando você tem um problema desse na sua família, e você começa a buscar o Senhor, o inimigo, o diabo que está ali citado, ele não quer que você saia da prisão que você está. Ele não quer que a sua família saia da prisão. Então o Senhor diz assim: olha, você tem que se manter firme contra as astutas ciladas do diabo, porque o diabo é astuto e ele vai fazer cilada, para que você desanime. Eu lembro de uma mulher que contava que a vida dela, que a vida da família dela era um inferno. Depois o homem tentou testemunho também, o marido dela, porque se converteu, era um inferno. E eles se davam, era tudo ruim. Dinheiro não dava para nada, era uma miséria, era uma coisa de louco, não dava para nada. Mas o dia que a mulher começou a buscar o Senhor na vida dela, os filhos eram tudo debandado. O dia que ela começou a buscar o Senhor, o marido se levantou contra ela. Ela tinha muito, eles se davam muito bem na desgraça que estava vivendo lá, mas se davam bem. Mas o dia que ela começou a buscar o Senhor, o diabo começou a armar cilada contra eles e queriam se separar de qualquer jeito. Por quê? Porque o diabo sabia que ela, crendo no Senhor, ia arrastar ele para o Senhor e ia salvar a casa. Aleluia. E às vezes, queridos, nós pensamos que as coisas estão assim. Ah não, porque agora eu estou na igreja. Então o que está valendo você ir na igreja? Não, nunca pense, está valendo sim. Porque quando você escuta, alguém fala assim, não está valendo nada você ir para a igreja. Ele está falando, aquela voz não é de homem, é do diabo. E a Bíblia diz assim, aí no capítulo 6, nós vamos chegar lá, diz assim, que não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas é contra principados e potestades. Não é contra o teu filho homem, a tua filha mulher, o teu filho carnal, o teu marido, a tua esposa, a pessoa, o teu parente que você tem que lutar, mas é contra principados e potestades que estão agindo astutamente para tirar você da presença de Deus. Aleluia. Por isso que o Senhor, Ele dá aqui ao seu servo a palavra, olha, tomando toda a armadura de Deus, revestivos, coloque a armadura de Deus, esteja pronta para esta guerra, porque o inimigo não vai soltar as maldições que estão na tua casa, se ele não vai soltar se você não estiver firme para suportar as dificuldades e lutas. Firme em quê? Na palavra do Senhor. Firme em quê? Na fé. Firme em quê? Nos propósitos de Deus. Eu gosto de uma palavra, queridos, que quando, já falei outro dia, vou falar de novo, quando Jesus foi lá, tentado pelo diabo lá no deserto, depois que Jesus venceu Satanás a terceira vez, a Bíblia diz que o diabo se afastou. Porque o diabo tentou Jesus uma vez, Jesus foi com a palavra, com a armadura de Deus, com a palavra, e derrotou ele. Segunda vez, Jesus com a palavra, derrotou. Está escrito, queridos, está escrito para você hoje o mesmo que está escrito para Jesus naquele dia. Está escrito para mim a mesma coisa que estava escrito para Jesus naquele dia. Porque Jesus era homem como eu, como você, e ele precisou usar a palavra de Deus para destronar Satanás. E a Bíblia diz que depois que Jesus venceu o diabo no deserto, a Bíblia diz que os anjos de Deus vieram e serviram Jesus. Aleluia. Queridos, depois que você destronar Satanás na sua vida, no seu lar, os anjos de Deus vêm servir você. Não é diferente. E é por isso que tantas pessoas, tantas famílias começam a servir ao Senhor,
mas aí não aguentam servir, não aguentam porque não têm a armadura de Deus, não são revestidos do poder de Deus, não estão prontos para pagar um preço. Eu não quero dizer que esse preço seja um preço de morte, eu não quero dizer que esse preço seja um preço muito difícil. Por quê? Porque o Senhor está com aquela pessoa que aceitou Ele, mas a pessoa começa a reclamar, a chorar, começa a se descabelar, ao invés de se manter firme, orar e buscar o Senhor e se fortalecer nele. Aleluia. Aí perde, aí não consegue. Por isso que o autor, ele diz assim: tomando os revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as, vamos comigo? Astutas ciladas do diabo. Aí tem gente que fala que não tem diabo, que é mentira, o diabo não tem diabo nada. Não tem diabo coisa nenhuma. Sabe, queridos? Claro que tem. Entende? Mas o povo crê mais no diabo do que em Deus. E vive as maldições do mundo, né? E passa os apertos, que é terrível, porque não conhece o Senhor. Vamos lá, muda para mim. Olha, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Traz um pouquinho para mim, bem, de água. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. O que ele está falando? Não é contra aquela pessoa que está se opondo contra você, com um corpo igual ao teu. Porque aquela pessoa pode estar sendo influenciada por Satanás. Eu, de vez em quando eu falo aqui, alguém pode dar domínio com o diabo, né? É verdade. É, queridos. Entende? Porque independente se é teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, seja quem for, se não estiver servindo a Deus, está emprestando a sua vida para Satanás fazer o mal. Claro. Então ele diz assim: olha, você não tem que lutar contra essa pessoa, contra o seu filho, contra o seu marido, contra a sua esposa, contra a sua filha, contra a sua mãe, contra o seu pai, contra homem, contra ele carne, ela carne, mas é contra aquilo que está influenciando o seu espírito, a sua vida espiritual. E aí ele continua dizendo aqui: mas sim contra principados. Principado não é ralé não, viu, queridos? Presta atenção. São príncipes. Príncipe das trevas. Tem uma posição. Sabe o que estão fazendo. Tem apoio do inferno. E a pessoa pensa que isso aí é brincadeira. Contra potestades. São muitos. Contra príncipe das trevas desse século, contra ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Imagine contra quanta coisa nós temos que lutar, se não precisamos realmente estar firmado na palavra de Deus, orar, nos revestirmos da palavra do Senhor. Ah não, hoje eu não vou na igreja porque está frio, porque choveu, porque eu estou com preguiça, hoje eu não vou ler a Bíblia porque eu não enxergo. Compra uma lupa do tamanho que eu tenho, desse tamanho que você enxerga. Não é? Eu tenho uma lupa desse tamanho lá, que eu enxergo tudo com ela. Né? Mas não posso parar de ler a palavra de Deus. Olha um computador com a letra desse tamanho. Leio lá. Eu não posso deixar de ler a Bíblia, queridos. A Bíblia é a palavra de Deus. O Senhor diz: esta é a minha palavra. E aí nela está a munição que você precisa para as suas armaduras, para destronar o teu inimigo. Estamos terminando já. É muito bom. E aí é o seguinte, olha, eu vou ler de novo o versículo inteiro, né? O outro versículo, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Né? Diga para o seu vizinho: vai ter dia mau. Você não vê que tem dia que você não tem nada? Eu também sou assim, viu? Não é só você não, viu? Se você for igual eu, você fala. Tem dia que você não tem motivo nenhum, mas parece que está encapetado. Ou só eu que sou assim? É? Não, é só eu ou você também?
Sabe por quê? Sabe por que nós ficamos assim, queridos? Porque a Bíblia diz que o nosso adversário, o diabo, ele é como um leão que ruge, andando ao derredor, buscando a quem devorar. É verdade. Aí imagine se você amanhece aquele dia encapetada e o teu marido também. Pronto, olha a coisa feia. Misericórdia. É naquele dia. Agora, a igreja tem que ensinar isso, queridos, porque quando você amanhece assim, você já descobre logo que você não pode falar. Eu não falo. Eu quando eu amanheço assim, eu já não falo nada, eu fico quieto, não falo, me recanto, fico quieto, e não respondo para não falar besteira. É ou não? Porque eu já me conheço. Ou você pensa que o diabo gosta que eu estou pregando para vocês aqui? Ele não gosta, queridos, que está entrando essa palavra nos lares. Ele não gosta. Então vai tentar, com a astúcia dele, você e qualquer um que está fazendo a obra de Deus. Se você está lutando pela sua família, pela sua casa, está pensando que o diabo está lá, como a Marli boazinha está lutando pelo filho dela? Não é assim não. Está pressionando você. Você precisa estar armado. Aleluia. Você está orando pelo seu filho, não vai pensando que o diabo está contente que você está orando pelo teu filho, que ele não está contente não. Jesus. Você está orando pela sua finança, ele quer que você esteja na draga. Queridos. Por isso que a palavra diz que nós temos que tomar toda a armadura de Deus, nos revestir de toda a armadura de Deus, tomar a palavra do Senhor. E quando ele diz o seguinte, eu quero chamar a atenção ali nesse versículo, que é muito importante. Ele diz, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fiz tudo o que eu pude hoje para evitar, né? Mas ainda ficar firme. Aleluia. Porque amanhã é outro dia, e eu não estou sozinho, o Senhor vai lutar comigo nesse novo dia, e eu vou vencer. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Jesus. Queridos, quando o Senhor fala assim, a Bíblia tem uma promessa que eu gosto muito assim: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Não é crer só de boca não, queridos. Não é crer só de boca não. Tem que crer mesmo. Se nós queremos uma mudança em nossas vidas, se nós queremos uma mudança no nosso lar, se nós queremos uma mudança na nossa família, nós temos que buscar no Senhor, porque o mundo não tem essas coisas para nos dar. Aleluia. Muda para mim, por favor. Olha esse versículo: estai, pois, firmes. Fala para o seu vizinho, você tem que estar firme. Né? Aí qualquer coisinha que acontece, em vez de você estar firme orando, você vai lá para o canto e vai lá para a vizinha, reclama para a vizinha. Reclama para o vizinho. Não vai adiantar não, querido. Você tem que estar firme, está falando firme aí, é no Senhor. Louvar o Senhor. Tem aquele livro que fala assim, quando estiver chorando, como é aquele livro lá? Como é que é? Vem aqui rapidinho falar isso aqui para mim, vem aqui. Porque está gravando, né? Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não suporta, louve. É isso? Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. É isso, queridos. Agora, qualquer coisinha que
sofrendo, já corre lá para o canto e chora, e reclama. Eu sou infeliz. Aqui não tem ninguém que faz isso. Queridos, não é assim não. Não é assim não. Né? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. O que é isso aí que ele está falando, queridos? Ó, você está triste, dá assim, ó. Estou triste, parecendo um macaco, né? Firme, ele diz assim, ó, ereto, firme, olhando para frente. Deus está comigo. Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. E quem manda aqui sou eu, porque eu sou embaixador. É isso que a palavra do Senhor fala. Seu lombo tem que estar cingido. Você tem que estar pronto, erguido, pronto para enfrentar. O Senhor vai te dar estratégia na hora da dificuldade. Ele vai te dar sabedoria na hora que você precisa. Ele vai te dar entendimento das coisas. Porque Ele é Senhor. Está, pois, cingido, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Que é a verdade? Palavra de Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá lá. Seus lombos com a verdade e vestir a couraça da justiça. Couraça, todo mundo sabe o que é, não é? Justiça. O que é? Sendo justo. Justo diante do Senhor. Justiça. Ontem, no culto que nós fizemos lá, ficou uma coisa que eu deixei de falar, né? Quando os pais, a gente fala sobre administração, eu deixei de falar, mas hoje o Senhor me cutucou por causa daquilo lá, né? Pensa que está deixando seus filhos fazer tudo o que quer, está administrando bem sua casa. Tá não, viu? Administrar significa ser justo, justa também. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, sempre se preparando com o Evangelho do quê? Da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo. A fé é o meu escudo. Eu creio. Né? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno nunca vai parar de lançar dardo inflamado. Uma flecha aqui, uma flecha ali, uma notícia aqui, uma notícia ali, uma fofoca aqui, uma fofoca lá. São dardos inflamados do maligno. Olha para mim. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação protege a nossa cabeça para que não entre coisas que não devem na nossa cabeça. Aleluia. A espada do Espírito, que é palavra de Deus. Como é que Davi falou para Golias? Você vem contra mim. Como é que Davi falou para Golias? Você vem contra mim com todo esse aparato, com todas essas ferramentas, mas eu vou contra você com o quê? Com a palavra, com o poder de Deus. Amém? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Orando em todo tempo, em toda oração de súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, nós precisamos aprender isso. Esse é a base de tudo que nós precisamos aprender, né? Que vem completando o que nós já ensinamos a primeira parte, tá? Eu vou parar aqui, senão fica muito cansativo para depois vocês digerirem tudo isso. Mas ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração de súplica no Espírito. Por quê? Porque nós precisamos suplicar a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor em nossas vidas, o fortalecimento, né? E vigiando isso com toda perseverança. Vigiar com perseverança e súplica por todos os santos. Amém?
Não é mais um 19, não, daqui aqui lá. Já é outra coisa. Amém? Entende, igreja? Então é importante que nós estejamos firmes, que nós que estamos começando, buscando uma mudança na nossa casa, nossa família, em nossas vidas, nós possamos estar munidos dessas armaduras de Deus, para que a gente possa entender, seja, já vou repetir, seja em qual área for em nossas vidas, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos pegar, tem uma palavra de Deus, uma palavra que está na Bíblia que eu não lembro agora, onde diz assim: e eu vou perseguir o meu inimigo e não vou voltar antes de os destruir completamente. O que é o inimigo? O inimigo não é um homem de carne e sangue, não. O inimigo são essas questões espirituais que atrapalham a nossa vida diante de Deus, diante da sociedade, diante da nossa vida, enfim. Aleluia. Amém? Amém. Então nós vamos agora orar pelas famílias, orar aí, você que vai estar vendo esse vídeo, colocando sua casa, sua família, você que está na igreja, colocando sua casa, sua família, aprendeu do Senhor nessa noite mais uma vez. Aqui você não aprendeu do pastor Paulino, não, você está aprendendo do Senhor, amém? Amém. Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque-se diante do Senhor, aquilo que você precisa do Senhor, você na sua casa também, coloque-se diante do Senhor. Você aprendeu que você tem que estar firme, que existem potências contra a tua vida, mas que o Senhor te garante a vitória, porque você não é apenas um vencedor ou uma vencedora, mas a palavra diz que depois que você entregou a sua vida para Jesus, você é mais do que vencedor, mais do que vencedora por aquele que vos amou. Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra é a verdade, e a tua palavra, Senhor, ela é a arma, ela é, Senhor, que destrói todas as armadilhas do inimigo. Já lemos aqui, e nós queremos agora, em teu nome, Jesus, declarar o teu poder e a tua graça sobre esses lares, sobre essas vidas, sobre tudo quanto, Senhor, precisa ser mudado na vida dessas famílias. Que as famílias, que as pessoas tomem uma posição de mudança, Senhor, para a glória do teu nome, sabendo, Senhor, que elas têm que começar esta obra, mas têm que permanecer firme na tua palavra, orando, buscando a ti, crescendo no teu conhecimento, buscando onde a palavra realmente é forte, sincera, para que sejam fortes na tua palavra e possam destronar o inimigo dos seus lares, das suas famílias. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Enquanto o Senhor estende as suas mãos para realizar curas, milagres e prodígios para a glória do teu nome, Jesus, nós te pedimos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar.